Hoje eu tô descabelada, de roupão, mas eu quero dizer uma coisa que até parece errada, mas eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir. Pedir perdão pode ser um ato de covardia. Calma, tá? Fica aqui, que isso vai mudar o seu jeito de pensar e de reparar os seus erros. Imagina a cena. Uma mulher magoou profundamente a irmã. Anos de silêncio. Um dia ela aparece na porta, olhos cheios d'água e diz: "Me perdoa, por favor?" Parece bonito, né? Parece humilde. Mas pensa comigo. O que acontece de verdade quando alguém te pede perdão? Você foi ferido, você já carrega dor, e agora a pessoa que te feriu chega e te entrega uma tarefa. Porque quem pede perdão está dizendo nas entrelinhas: eu errei, mas agora é você quem precisa fazer alguma coisa para eu me sentir bem. A culpa era dela. E num único gesto, aparentemente humilde, ela empurrou essa culpa para o seu colo. Tem mais um detalhe, quase que invisível. Quem perdoa, normalmente, fica por cima. Quem é perdoado, acaba ficando por baixo. E vira uma dívida eterna. Você já reparou, né, como tanta relação perdoada nunca mais volta a ser igual? É porque não é. Uma ficou credora, a outra ficou devedora. E isso não é reconciliação, é hierarquia disfarçada de amor. Bert Hellinger, o pai das constelações familiares, dizia isso com todas as letras. Nenhum ser humano tem o direito de perdoar o outro. Não porque perdão seja ruim, mas porque não é da nossa alçada. Então, o perdão não existe? Existe, mas ele tem endereço e a gente vive mandando para o endereço errado. E aqui fica uma coisa profunda. A Bíblia já tinha respondido isso pra gente, né? Há 2000 anos. Quando Jesus diz a um paralítico: "Os teus pecados estão perdoados." Os fariseus se escandalizam em Marcos, capítulo 2, e dizem exatamente a frase de Hellinger: "Quem pode perdoar os pecados senão somente Deus?" O escândalo deles confirma a regra. Perdoar, no sentido de apagar uma culpa, é prerrogativa de quem está acima do sistema. E nenhum de nós está. Ah, mas e no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Olha só, a palavra em grego ali é aphemi. Acredito que seja isso. E não significa apagar a dívida do outro, significa soltar, deixar ir, abrir mão. São duas operações completamente diferentes. Apagar a culpa do outro, isso é divino e não te cabe. E soltar a cobrança que você segura, isso é humano e isso te liberta. Então, quando a Bíblia mandar perdoar, ela está mandando você abrir mão. Então, vamos organizar. No plano horizontal, entre você e o outro, o que existe não é perdão, é outra coisa, com 3 movimentos. Você vai reconhecer o que você fez, reparar no concreto e dizer de frente, olho no olho: eu sinto muito e eu carrego isso. Sem pedir nada. Sem transferir nada. Você fica adulto diante do seu erro e o outro fica livre, porque ninguém convocou ele para função nenhuma. No plano vertical, e é aí que o perdão de verdade mora, Deus, a vida, o grande espírito, o destino, chame como a sua fé chamar. Só uma instância que está fora da troca humana pode apagar uma dívida sem esmagar ninguém. Ser perdoado por Deus não te rebaixa. Ser perdoado pelo vizinho, sim. O desnível infinito, paradoxalmente, iguala. O desnível pequeno humilha. Então, para que serve o perdão, afinal? Serve para uma coisa só: soltar. Perdoar no único sentido que cabe a um humano. Não é absolver o outro, é abrir a sua própria mão que segurava a cobrança. Não muda o que o outro fez, não apaga a dívida dele. Isso não é contigo.
Muda você. Você para de carregar o processo, para de ser o juiz de um tribunal que nunca encerra a sessão. Quem você liberta quando não perdoa não é o outro, é você. Então, quando você não perdoa, no sentido de abrir mão, você mantém um vínculo energético com quem te feriu. A pessoa pode estar longe, pode até ter morrido, e você continua acorrentado a ela pela cobrança. O rancor é isso, uma corrente que você mesmo segura, achando que prende o outro. E perdoar é largar a corrente. Não é dizer o que aconteceu foi aceitável, não é reconciliar, não é voltar. É devolver a culpa a quem ela pertence e devolver a você a sua vida. E a culpa, que é sua, essa você não pede para ninguém apagar. Você reconhece de frente: eu fiz isso e eu sinto muito. Você repara com um ato concreto, não com palavra. A culpa se paga fazendo e não pedindo. E o que não der para reparar? O que não tem mais conserto, você entrega para cima, para o maior, e isso não é fugir da responsabilidade, é colocar cada peso no lugar aonde ele tem lugar. A frase de Hellinger para as culpas graves não é me perdoa, é eu carrego as consequências. Isso é dignidade, isso é adulto, e isso ordena um sistema familiar inteiro. Então fica com isso. Errou? Não diga me perdoa. Isso é pedir que o outro trabalhe por você. Diga, eu sinto muito e eu carrego isso. E repare, se você foi ferido, não deve perdão a ninguém. Você deve a si mesmo a mão aberta. E o que ninguém consegue carregar nem apagar, isso nunca foi seu e nem do outro. Entrega sempre teve um endereço maior esperando. A culpa assumida ordena, a culpa transferida emaranha. Escolhe de qual lado da frase você quer viver. E não por essa pessoa, mas por você.